pessoal, começando agora mais um Saúde, Prosa e Café para vocês de casa. Eu estou tendo a honra de receber aqui hoje no estúdio da TV Gazeta para participar desse programa que fala inclusive de saúde, tomando um cafezinho aqui comigo, o Dr. Gessandro. O Dr. Gessandro, que é mastologista. Estamos quase no Outubro Rosa. E não é só em outubro, mas o ano inteiro a gente tem que lembrar de cuidar e ter o nosso autocuidado. Não é mesmo, doutor Gessandro? Verdade, Alessandra. Mais uma vez, obrigado por poder estar aqui com você, falar sobre esse tema tão importante, né, que é o cuidado com a saúde. Então, primeiramente, eu quero logo falar com o pessoal de casa que o doutor Gessandro esteve no exterior, tendo um aprendizado incrível, um dos poucos mastologistas, né? Inclusive, vendo essa questão aí do câncer de mama, doutor. Conta pra gente aí. Sim, foi uma experiência recente que eu vivi, né, nesse mês de setembro. Eu tive a oportunidade de estar participando de uma formação mesmo no Instituto Europeu de Oncologia, que é lá em Milão, na Itália. É considerado talvez o maior centro de tratamento de câncer do mundo. E de lá onde saem todas as pesquisas, tem um volume muito grande de tratamentos de pacientes. Então, assim, ter a oportunidade de estar lá como médico observador, observando e participando das rotinas daquele hospital, foi realmente muito gratificante do ponto de vista pessoal, profissional. Espero, sim, trazer mais ganhos para a nossa população aqui do Norte de Minas e com certeza acontecerá. A gente parabeniza, né? E fica feliz em saber que um profissional desse gabarito está cada vez mais qualificando para assistir aí o Norte de Minas, Montes Claros, Brasil, né? Qualificado aí perto da gente. Doutor, adentrando ainda mais na nossa entrevista, vamos falar aí do câncer de mama. O que tem de novidade? Eu sei que tem uma diretriz aí que vai mudar o cenário de muitas mulheres e até homens, porque o câncer de mama também acomete homens, não é mesmo? Verdade, você tocou nesse ponto aí. A gente está muito feliz essa semana, Alessandro, porque houve uma mudança de entendimento das diretrizes do Ministério da Saúde em relação ao aporte de mamografia para a população. Então, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente sempre preconizou que a mamografia fosse realizada, mesmo nas mulheres assintomáticas, né, como rastreamento, a partir dos 40 anos. Mas o entendimento do Ministério da Saúde era de que fosse a partir dos 50 anos. Então, essa semana, o Ministério da Saúde mudou essa diretriz. Agora, o SUS tem o entendimento de que as mulheres de 40 a 49 anos vão passar a ter acesso à mamografia com menos burocracia. Basta que você se prontifique a querer fazer o exame, notifique o seu médico assistente na sua regional de saúde e, a partir de agora, o SUS fará essa cobertura menos burocrática para as mulheres a partir dos 40 anos. É uma grande vitória, porque há muito tempo a gente luta por isso e agora a gente espera um novo horizonte aí no sistema de rastreamento do câncer de mama e salvando vidas. A outra questão também em relação a essa mudança de diretriz é que ampliou-se a faixa etária do rastreamento para mais. Antes era até os 69 anos. Agora as mulheres assintomáticas podem fazer a mamografia sem burocracias maiores até os 74 anos. Então essa era dos 50 aos 69, passou dos 40 aos 74. Eu acho que isso vai ser uma mudança muito grande no nosso sistema de atenção e, consequentemente, vai nos permitir fazer mais diagnósticos em fase precoce e salvar vidas em relação ao câncer de mama. Uma pergunta que não quer calar é sobre a questão dos números. Vem aumentando consideravelmente? Como é que está a realidade hoje, Norte de Minas, Brasil? Sim, infelizmente no mundo inteiro o número de cânceres eles é cada vez maior, né, ano a ano, muito em função das mudanças de comportamento, né, e da relação do nosso corpo com o ambiente, né. Então essas mudanças comportamentais têm feito com que os cânceres sejam mais frequentes. Tem acontecido em mulheres, no caso do câncer de mama, em mulheres mais jovens, e tem acometido um número maior de pessoas mesmo, né? Ano a ano esse número cresce, portanto, a nossa grande ferramenta, eu volto a dizer, é o rastreamento, é fazer a mamografia para que, se acaso aconteça o câncer, que a gente tenha a oportunidade de diagnosticar
com as lesões muito pequenas, sem precisar fazer grandes tratamentos intensos, sem precisar, por exemplo, cirurgias de tirar a mama toda, talvez fazer um tratamento sem quimioterapias. Então, tudo isso muda com a oportunidade do diagnóstico precoce. Então, fica o reforço aqui, mais uma vez, para que você, as pessoas que você ama, sugira procurar assistência à saúde para fazer mamografia. Isso é o que pode salvar vidas num contexto crescente de cânceres como a gente tem. Com relação a homens, né? É bem menor o número, mas pode também o homem ter câncer de mama. Sim, o homem pode ser acometido pelo câncer de mama. Numa frequência, como você disse, muito menor. Então, no homem, na população masculina, a gente não orienta a fazer mamografia. Mas é muito importante que o homem perceba qualquer modificação na mama e procure ajuda médica, porque qualquer pequeno carocinho, nódulo, saída de secreção no homem tem que ser investigado. Pode não ser um câncer de mama, é claro, mas pode ser. E essa vai ser a chance que a pessoa vai ter de dar o diagnóstico. E isso, né, doutor, é de fundamental importância, como você declarou aí pra gente. Doutor, com relação ao tratamento, existe alguma novidade nos últimos 12 meses ou nos últimos anos está a mesma questão da... Não, os tratamentos, com relação ao tratamento do câncer de mama? Os tratamentos do câncer de mama evoluem sempre, né? É talvez a área da pesquisa em oncologia que mais se desenvolve. Então, todo ano, todos os meses, você encontra publicações novas, artigos novos, drogas novas que estão sendo experimentadas, vamos dizer assim, no âmbito de pesquisa científica. E claro, nós temos muitos avanços ano a ano com os tratamentos e, além desse avanço científico, uma das nossas lutas também, tal qual eu falei para a mamografia, é a questão da acessibilidade para as pacientes do SUS. Então, nós temos drogas como imunoterapias, anticorpos específicos para usar no câncer de mama. Algumas delas ainda não estão padronizadas pelo SUS, mas existe uma busca, é claro, da sociedade. A sociedade tem que pressionar nesse sentido, nós médicos também fazer as indicações, porque existe muito avanço e as pessoas elas têm que procurar e ter acesso a esse avanço, já que nós temos um sistema chamado Universal de Saúde. Nessa questão do Sistema Único de Saúde, o SUS, como é que você vê hoje a realidade para nós, brasileiros? Bom, o SUS é uma ferramenta fantástica, tá? Principalmente em teoria, porque em teoria ele propõe um acesso universal à saúde, só que na prática existem algumas limitações, né? Então nós temos o SUS basicamente dividido em atenção primária, que seria as estratégias de saúde da família, depois assistência secundária, que são alguns exames e consultas com especialistas, até assistência terciária, que seria tratamentos hospitalares e tudo. Então assim, essa cadeia ela é feita para funcionar muito perfeitamente. Só que existem algumas desconexões, né, da assistência e essas desconexões fazem com que esse sistema, que teoricamente seria perfeito, tenha dificuldade de funcionar. É lógico que é uma questão multifatorial, mas de maneira geral, como você citou aí o exemplo, eu estava no exterior fazendo a avaliação, então a avaliação externa do nosso SUS ela é muito positiva. Nós temos, no caso do câncer de mama, acesso a muitos bons tratamentos, acesso a bons médicos, e especificamente aqui na região do norte de Minas, Montes Claros tem uma assistência à saúde bastante avançada, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Doutor, nós vamos para o break agora, vamos tomar aquele cafezinho Gema de Minas. Obrigado. Tá gostoso, viu, doutor? Já tomou cafezinho Gema de Minas? Obrigado. Maravilhoso. Vamos para aquele break, pessoal, e fique aí ligado. Não saia aí do seu sofá. Fique com a gente, que a gente volta já já. Olá, pessoal, temos uma novidade muito gostosa para vocês de casa. Agora, na Gazeta Norte Mineira, temos um conteúdo magnífico, o Saúde, Prosa e Café. Vamos falar de saúde, entretenimento, muita coisa bacana, você não pode perder. Então, vem com a gente! E hoje eu estou recebendo aqui um mimo delicioso. Como eu falei com vocês, Saúde, Prosa e Café é uma delícia. E com isso, o Gema de Minas, ó, me presenteou com esse cafezinho, com esse biscoitinho, essas rosquinhas, viu? Aquela rosquinha para tomar com um cafezinho aí em casa.
Cafezinho gostoso, hein? Aproveitando aí, agradecer a parceria da EMED, que está com a gente no Saúde, Prosa e Café. Nosso muito obrigado, viu? Seja bem-vindo à EMED, sua parceira em saúde e segurança do trabalho. Somos uma clínica especializada em oferecer soluções completas para empresas que pensam em bem-estar nos seus colaboradores. Realizamos exames ocupacionais, treinamentos e laudos técnicos com eficiência, responsabilidade e compromisso. Siga a EMED e descubra que cuidar da sua empresa começa com a saúde do seu time. E o nosso programa tá no ar, com aquele carinho especial para você aí de casa. Voltando aí do break, nós já tomamos um cafezinho, né, doutor? Conversamos, inclusive, ainda mais sobre essa questão, que são pontos muito relevantes. Outubro Rosa, esse ano, vai ter ações diferenciadas aqui no norte de Minas, Montes Claros? Sempre tem. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha vibrante, bonita, vibrante, onde realmente as pessoas se mobilizam. E cada vez mais, Alessandra, durante muito tempo a figura do gestor para o Outubro Rosa, ela é pautada assim, nos hospitais, nas clínicas e tudo. E é gratificante perceber que cada vez mais as pessoas da sociedade se mobilizam, abraçam a causa. Então você vai numa padaria, tem alguém ali vestido de rosa, com balões rosas, você vai numa concessionária de carro, você vai numa loja de roupas, e querendo ou não, por mais que ali não tenha um profissional falando sobre aquilo, mas tem ali uma sementinha sendo plantada, na lembrança de que é possível tratar o câncer de mama, é possível fazer diagnóstico precoce, é possível que a gente faça medidas do autocuidado, atividade física. Não é à toa que nas campanhas quase sempre tem uma caminhada, uma corrida. Tudo então, ligado à questão da saúde. Lembrando a gente que o cuidado com a saúde vai fazer a gente vencer tudo que gira em torno do câncer de mama. E o Outubro Rosa é esse mês, fazer a gente lembrar disso. Apesar de que a gente luta por isso o ano inteiro, e deve ser assim. Eu adentrei, inclusive, no início da nossa entrevista falando, né? O cuidado tem que ser o ano inteiro, os 12 meses aí. Doutor, olha, presta atenção. Teve uma vez, inclusive, um momento, Outubro Rosa, em que eu ouvi você dizer o seguinte, que o diagnóstico do câncer de mama era um soco no estômago. Isso ficou na minha mente. E eu sempre, quando eu estou a entrevistar você, eu fico me lembrando, recordando. Você ainda continua com essa frase ou mudou alguma coisa? Não, assim, é sempre chocante para qualquer pessoa receber um diagnóstico de um câncer. Mas o que a gente fica feliz com o passar do tempo, o que vem mudando ao longo do tempo? É a perspectiva em torno desse diagnóstico. Hoje mesmo, com essa diretriz que mudou, né? É um relato que a gente pode celebrar. É verdade. Então, assim, ter um câncer de mama hoje já não é mais como há 15, 20 anos atrás. Então, as opções de tratamento, elas melhoraram e evoluíram muito. Como eu falei, a questão da acessibilidade. A percepção das pessoas também, Alessandra, de poder falar sobre isso, falar sobre um câncer, ter um diagnóstico de câncer no passado era, de fato, um soco no estômago e o que é pior, era um soco que a pessoa aguentava a dor calada e sozinha. Então, hoje, as pessoas já se sentem mais à vontade de dividir suas dores, suas angústias, seja na família, seja com os profissionais de saúde. Então, é sim uma notícia que ninguém gostaria de ter, mas é uma notícia que, apesar de triste, ela hoje vem carregada de esperança, de expectativas de sucesso, de vida nova. Eu tenho muitas pacientes que, inclusive, elas falam: Gessandro, eu tive minha vida transformada pelo câncer, mas não necessariamente para pior.
eu me sinto uma pessoa melhor agora, depois de muitas batalhas, duras batalhas, não foi fácil, mas agora ela valoriza melhor o seu autocuidado, valoriza melhor cada minuto de vida, a sua forma de enxergar os problemas, dá aos problemas o tamanho que eles merecem. Às vezes a gente costuma valorizar demais a nossa rotina do dia a dia, os problemas que a gente tem, que todo mundo tem, mas é adoecedor. Ou até mesmo vitimizar, né? Também. É adoecedor a gente lidar com os problemas de uma maneira como se a gente estivesse sempre perdendo o jogo. Então, fica aqui um convite a essa busca, dificuldades todos nós temos, mas a gente tem que buscar, gostar da gente, gostar de cuidar do nosso corpo, gostar de ser feliz, buscar por isso, que isso contribui para a saúde e com certeza a gente adoece menos. Eu costumo dizer que a vida é para ser vivida. Nem sempre quem está vivo, está vivendo. Verdade. Então você que está vivo, não perca tempo, viva. Às vezes um momentinho com a sua família, tomando um cafezinho, faz toda a diferença e a maior riqueza, não é mesmo, doutor? E por falar em tabu, falar sobre essas questões do medo, etc., me conta uma coisa, sobre a questão da menopausa, o tratamento, aí vem a questão do hormonal, tratar a menopausa com hormônio, climatério, como que você vê isso? Como profissional da mastologista, médico mastologista? Sim, é uma ótima questão. Cada vez mais, a gente falou de tabu e é isso mesmo. Até falar sobre a menopausa, no passado, era mais difícil. Eu acho que há 10 anos atrás, então, era uma coisa que era escondida debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Então, hoje as pessoas, elas se encaram como vivendo a fase do climatério, entendendo que é uma fase delicada, com algumas modificações nos hábitos, nas percepções, na qualidade de vida. E o que a gente tem como ciência para oferecer são algumas modalidades de tratamento que ajudam a mulher a passar por essa fase delicada de uma maneira mais tranquila. E claro, o arsenal de terapias hormonais, ela faz parte da nossa estratégia de tratamento. Então, assim, como qualquer outro medicamento que vai tratar qualquer outra condição, o que a gente analisa muito bem é a indicação. Né? Desde que você selecione bem para quem você está indicando, cada paciente é único. Uma indicação, né? Né? E a partir daí existirão alguns cenários onde pode haver ali alguma contraindicação. Então, tem algumas situações que o seu médico vai saber te orientar, que fala assim, olha, embora para você fosse muito bom que a gente usasse o hormônio, nessa condição você não pode por isso, por isso, por isso. Mas aqui eu preciso lembrar, muita gente tem muito medo da terapia de reposição hormonal em relação ao aumento exagerado do risco de câncer de mama. Na verdade, esses trabalhos que mostraram isso no passado eram feitos com doses e medicamentos que a gente não usa muito mais hoje. Então, assim, esses números não são alarmantes como é decantado na sociedade. Usar a terapia hormonal não aumenta sobremaneira o risco de câncer de mama. Existem outras situações, por exemplo, que aumentam até mais o risco de desenvolver câncer de mama do que a sociedade moderna, por exemplo, tem poucos filhos ou não tem filhos. Então, o fato de uma mulher nunca ter amamentado, nunca ter engravidado, por si só é um fator de risco que tem mais associação com câncer do que usar hormônio. Olha que interessante, isso que bom chegar a isso até o pessoal de casa, nessa informação. Eu acho que tem gente que tem nem noção desse dado. Então, assim, sedentarismo, obesidade, tudo isso são fatores... Alimentação totalmente à base de... alimentos processados, né? Então, assim, esse é o ponto onde a gente pode mudar, e mudar para melhor. Então, se a gente consegue deixar de ser sedentário, se a gente consegue reduzir a obesidade, se a gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa, também por que não melhorar a partir do uso de terapias hormonais, quando bem indicado? Então, a gente é a favor quando bem indicado. Doutor Gessandro, que entrevista bacana, viu? Que momento glorioso aqui no Saúde Prosa e Café, contar com a sua presença, falar com o público de casa e trazer um tema tão relevante. Quero te agradecer e pedir para você voltar mais vezes, né? O nosso tempo está se exaurindo, mas eu tinha tanto mais coisa para conversar com você, mas eu peço que você abra a sua agenda. Eu sei que você é muito ocupado, a demanda de pacientes esteve fora, inclusive, para ter mais conhecimento, para poder ajudar e acolher essas pessoas que precisam do seu conhecimento. Eu acho que foi por acaso que você escolheu a medicina e principalmente escolheu a mastologia, né? Foi algo que deve ter pegado no seu coração. Quero que você finalize essa entrevista, o Saúde Prosa e Café, dando seu abraço pessoal de casa
e exteriorizando aí o porquê da mastologia e a escolha. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu estou sempre disponível, apesar da agenda realmente corrida, mas a gente dá um jeito. Só convidar que a gente vem aqui bater um papo, tá? Falar sobre saúde para mim é muito gratificante e ter escolhido a mastologia, eu diria que sem querer ser muito romântico e poético, mas eu acho que de fato foi a mastologia que me escolheu. Eu fui delineando a escolha pelas especialidades. Primeiro eu resolvi cuidar da saúde da mulher, fiz residência em ginecologia, obstetrícia. Depois apareceu a mastologia no meu caminho. Eu me apaixonei pelo tema e de fato uma daquelas descobertas que foram acontecendo durante o caminho, sem falsa modéstia, eu acho que eu nasci para isso. Eu me dedico bastante, gosto de fazer e fazer a diferença na vida das pessoas com o que eu posso oferecer, que é conhecimento, dedicação e carinho. Ok, doutor. Então, pessoal, esse foi o Saúde, Prosa e Café. Celebrando aí também, né, com um pouquinho de antecedência, o Outubro Rosa. Se cuide. E nós aqui do Saúde, Prosa e Café teremos sempre aquele momento com você, toda semana, com muito carinho. Então, espero que tenha gostado e até breve.